Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais uma aula do bloco de eletrodinâmica. Já temos várias aulas gravadas aí no bloco, no canal, nessa playlist de eletrodinâmica. É realmente um conteúdo bastante sutilezas, simples, porém bastante coisa. Então, a gente vai dar continuidade. Já falamos de corrente elétrica, introduzimos os conceitos de eletrodinâmica, falamos de resistores, definimos o que é um resistor. Nós falamos das associações de resistores. Agora, dando continuidade, vamos falar de mais uma coisinha, né? Que são os geradores. Mas antes de continuarmos, me conta aí. Você já se inscreveu no canal? Já está seguindo aí? Já acionou o sininho? Já comente? Deixe seu comentário. Pergunte, tire a sua dúvida. Voltando aqui, gente. Então, nós vamos falar dos geradores, né? Na verdade, não há como a gente trabalhar com eletrodinâmica sem falar dos geradores. Não existe eletrodinâmica sem os geradores. Eu preciso de energia, eu preciso gerar, eu preciso produzir energia elétrica para que tudo funcione. Lá na aula introdutória, eu falei para vocês o seguinte: basicamente tudo que a gente usa no nosso dia a dia, quase tudo, os nossos equipamentos, aparelhos, né? Essa gravação aqui, tudo isso aqui, eu dependo de energia elétrica. Eu preciso da energia elétrica para poder gravar as aulas para vocês. Sem energia, não consigo carregar os aparelhos, os equipamentos, eu não consigo ter iluminação, eu não consigo um monte de coisa, né? Sem a energia, a gente não funciona os aparelhos, não funciona o ventilador, ar-condicionado, carregar os nossos equipamentos, seja um computador, seja as câmeras, enfim. A gente precisa de uma corrente elétrica circulando para gerar essa, né, para funcionar os nossos equipamentos. E aí, gente, para que eu tenha essa corrente elétrica, nós precisamos sustentar uma diferença de potencial. Nós precisamos sustentar uma DDP. Então, para a gente sustentar essa DDP, é que surgem os nossos geradores. Sim, professor, mas afinal de contas, o que é um gerador? Mandar um abraço aí pro pessoal do terceiro ano aí, terceiro ano matutino, terceiro A, terceiro B do CPC, o pessoal do terceiro ano noturno aí, forte abraço a todos. Então, gente, como é que funciona um gerador? O que é um gerador? Um gerador nada mais é do que um equipamento, um dispositivo que vai pegar alguma forma de energia e vai transformar em energia elétrica. Como assim? A pilha que você usa, né, no seu controle remoto, ou na sua câmera, ou até mesmo a bateria do seu celular, ela funciona assim, ela pega energia química, transforma em energia elétrica. A nossa empresa, nossa, né, concessionária que nos fornece energia, ela usa a energia vindo da hidrelétrica, que através de um processo eu tenho uma queda da água, né, gerando movimentação, e a gente transforma energia mecânica em energia elétrica. Eu já falei sobre isso em uma das aulas. Então, lá na revisão para o Enem, no bloco, no playlist de revisão, tem umas questões que eu falo justamente disso. Mais para frente a gente vai ter uma playlist só de magnetismo. Eu vou falar para vocês no finalzinho como acontece, né, essa transformação de energia. Não é para aqui agora. Mas o que você vai ter em mente é o seguinte: os geradores vão pegar alguma forma de energia e vão transformar em energia elétrica. Acabou. É isso aí. A gente vai pegar esses geradores e vamos aplicá-los nos circuitos elétricos. Então, gente, quando ele aparecer no circuito, ele vai ter a seguinte representação. Eu vou representá-lo desse jeito. Eu não boto esse... Aqui eu coloquei só para imaginar que fosse uma pilha, né? Mas não precisa. Ele vai ter essa representação. Eu não coloquei aqui. Isso aqui é que nós chamamos de FEM. Esse epsilon aqui é um epsilon. Ele representa força eletromotriz, que nós chamamos de FEM. A força eletromotriz, ou FEM. O que é
força eletromotriz, professor? É uma força, uma grandeza vetorial, tem unidade de força? Ô, gente, apesar do nome força eletromotriz, desse nome de força aí, isso aqui não tem nada a ver com força. Nada a ver com força. Isso aqui é uma diferença de potencial, é uma DDP, é uma tensão. Então, apesar do nome força eletromotriz, é uma DDP. E por que chama de força? O nome de força, ele vem pelo seguinte, é porque, por ser uma DDP, essa DDP sustenta uma diferença de potencial no seu circuito. É ela que mantém seu circuito funcionando. Quando você liga os aparelhos, quando a Coelba liga lá a sua energia, ela mantém a gente diz que ela mantém uma carga na sua residência, ela na verdade ela mantém uma DDP. Aqui é a Margosa, que nós temos na maioria das residências 220 volts, ela sustenta uma tensão de 220 volts. Então todos os seus aparelhos, a menos que você tenha uma rede bifásica, eles funcionam com 220 volts. Então se eu chego em Salvador e compro um ventilador 110 volts, ele não vai funcionar aqui corretamente. Claro, se você ligar, ele vai funcionar, mas ele vai formar uma corrente muito alta, vai sobreaquecer a fiação e vai derreter. Coisa de 1 minuto você já perdeu o ventilador. Pode jogar no lixo. Então, gente, por quê? Porque a DDP foi diferente, né? Então, a Coelba, ela mantém uma diferença de potencial na sua residência. Ela sustenta uma tensão. Vamos lá, então, o que é essa DDP? Como é que isso aqui funciona? Eu estou gerando uma tensão e isso vai passar uma corrente pelo meu circuito. Vai ter uma corrente que ela vai ter o seguinte sentido. Toda vez que eu tenho um gerador, a corrente convencional que atravessa o meu gerador, ela vai passar do terminal negativo para o terminal positivo. Professor, como assim corrente convencional? Nós falamos na aula introdutória que existe uma corrente convencional e uma corrente real. A corrente convencional é o sentido das cargas positivas, né? Já que a corrente real, quem realmente se movimenta, quem realmente vai ter mobilidade no seu condutor, serão os elétrons. Porque assim, se nós ligarmos isso aqui, se isso aqui estiver ligado, então o movimento vai ser o quê? Vai ter elétrons vindo para cá, corrente negativa, certo? Que vai fazer esse terminal positivo. Consequentemente, é como se as correntes positivas viessem para o negativo. Ou seja, como a gente vai usar quase sempre, nós vamos falar da corrente convencional, eu digo que essa corrente convencional, ela vai passar do terminal negativo para o terminal positivo do seu gerador. E aí fique muito atento, porque algumas questões que envolvem receptores, quando são representadas no circuito, a única diferença que vai ter do gerador para o receptor é o sentido da corrente. A representação é a mesma. Você vai ver um negócio igualzinho a esse. Porém, lá no receptor, a corrente vai passar do positivo para o negativo. Aqui no gerador, ela passa do negativo para o positivo. Então, isso aqui é um gerador. Beleza, professor. Tudo fácil. E esse resistor aí? Que negócio é esse? De onde veio isso? Se você ligar, pronto, você ligou sua moto, ou o seu carro, ligou um aparelho, um som no seu carro, começou a funcionar várias horas. Se você chegar lá e tocar no seu carro, você vai perceber o seguinte, que a bateria do seu carro esquentou. Por quê? Porque esse gerador, gente, ele não consegue usar toda a sua energia produzida. Então, nem tudo, na verdade, nós sempre temos sistemas que perdem alguma energia. A utilização total da energia seria uma idealização. Então, na prática, a gente tem sempre uma dissipação, uma perda de energia para o meio. Então, os geradores, eles fornecem uma tensão, fornecem uma energia, porém, nem toda a energia acaba sendo utilizada. Uma parte dessa energia vai ser dissipada em forma de calor através da sua resistência interna. Então, isso aqui vai gerar uma queda de tensão, né?
que vai ser R vezes I, devido à sua resistência, né? Então, peraí, professor, então quer dizer que essa DDP aqui, ela não vai ser igual o que foi gerado. Eu vou ter uma tensão aqui que vai ser o que eu produzi menos o que eu dissipei, o que eu perdi através dessa resistência. Então, o gerador, ele vai ter uma tensão que vai ser utilizada, que ela é dada pela parte que foi produzida, menos a queda de tensão gerada por essa resistência. Lembra o que é isso aqui? Isso aqui é o que nós chamamos de lei de Ohm, né? R vezes I. Então, menos R vezes I, que é a DDP dissipada, né? É a queda de tensão do seu gerador. O que foi perdido, né? Com a resistência interna. Então, gente, praticamente isso aqui é um gerador. Então, esse Rzinho, deixa eu colocar aqui embaixo, o Rzinho é o que nós chamamos de resistência interna do gerador. Resistência interna do gerador. Então, isso aqui, gente, é a minha equação do gerador. Essa equação do gerador, ela é extremamente importante. Então, gente, em algumas situações que nós precisamos definir, às vezes, a corrente que passa pelo circuito ou que atravessa o gerador, nós vamos usar a equação do gerador. Então, imagine a seguinte situação. Pense aí, eu tenho um gerador, tem uma resistência interna Rzinho, e ele está alimentando um circuito cuja resistência equivalente, vou botar aqui R, um Rzão, todos os resistores associados geram aqui uma tensão R, que está sendo utilizada no seu circuito. Eu tenho uma tensão produzida, né? Uma FEM, uma força eletromotriz, uma resistência interna e uma resistência que está sendo utilizada pelo meu circuito. Como é que eu consigo saber? Eu vou ter uma corrente, né? A corrente, ela vai passar por aqui, ela vai descer aqui, ela vai passar pela minha corrente, pela minha resistência e vai voltar para o gerador. E aí, o que é que você pode dizer? Eu posso afirmar que esse resistor aqui, ele está entre os pontos A e B. Esse gerador está alimentando entre A e B. Ou seja, esse gerador, ele produz uma DDP-U, que é a FEM menos RI. E esse resistor, ele também utiliza uma DDP que é igual a R vezes I. Lembrando que é a mesma corrente. Então, eu posso afirmar que essa tensão que está alimentando o meu resistor é a mesma tensão que sobra aqui no meu gerador. Sobra por quê? Porque eu produzi uma tensão, perdi uma parte dessa tensão aqui através da resistência interna. Então, professor, como é que eu escrevo isso? Se nós quisermos descobrir qual é a corrente que está passando, tanto pelo gerador como pelo meu circuito, como é que eu descubro isso? Fácil descobrir. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou substituir isso aqui, ó. Já que é a mesma coisa, no lugar do U, eu vou colocar R vezes I igual a FEM menos RI. Esse menos RI negativo, ele vem positivo, né? Então, R vezes I mais Rzinho I é igual a FEM. Lembrando que esse Rzão, gente, ele quase sempre vai ser a minha resistência equivalente do circuito. É o meu resistor equivalente. Se trata da mesma corrente, vou colocar em evidência. Então, I sobre o quê? Resistência equivalente mais resistência interna, que é igual a FEM. Se eu estou procurando o valor da minha corrente, esse termo aqui multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós teremos que a minha corrente I vai ser igual a FEM dividido por resistência, no caso, seria a resistência equivalente do circuito, né? Mais a resistência interna do meu gerador. Então, isso aqui é uma coisa muito simples, mas que a gente vai usar bastante em algumas questões. Então, eu devo gravar mais 1 ou 2 aulas só de exercícios, só de aplicações de geradores, de associação de resistores. Depois vamos falar de receptores,
Vou falar dos capacitores também. Talvez faça uma aula de indutores, falar das pontes. Então a gente vai falar de algumas coisas bem legais. Terão algumas aulas mais à frente que elas serão um pouquinho mais avançadas. Elas terão um nível um pouquinho melhor. Claro, temos alunos que querem tirar uma nota alta no Enem. Então eles querem fazer as questões com nível mais difícil, com nível melhor. Temos alunos que às vezes querem fazer provas nos colégios militares, né? Nas instituições militares. O cara quer fazer uma prova do ITA, do IME. Então esse aluno ele precisa de um nível melhor. E assim, gente, quando você consegue resolver uma questão com nível melhor, você faz facilmente esse nível fácil. Então, quando você começa a treinar com questões de melhor nível, você vai ter mais facilidade nas questões normais, nas questões mais simples. Então, você vai apenas melhorar o seu nível. Claro, você vai treinar sua mente para conseguir fazer questões melhores. E treinar a mente é uma coisa necessária. Se você limitar uma determinada coisa, você não evolui. A gente precisa evoluir. Para a gente evoluir, a gente precisa aceitar os desafios, gerar um pouco de dificuldade para conseguir melhorar o nível. Eu sempre falo para os meus alunos, não existe nada fácil. Não existe nada fácil. As coisas que vêm muito fácil, desconfie. Alguém te deu uma coisa fácil? Desconfie. Eu preciso ter um esforço. O esforço faz parte da nossa vida. Então a gente precisa ter um pouco de esforço para a gente fazer as conquistas, para a gente também valorizar as conquistas e a gente poder evoluir realmente. Então, em alguns momentos vocês vão sentir dificuldade e é muito normal. O importante é uma coisa simples, que neste momento de dificuldade você não desista. Você não pode desistir na primeira dificuldade. Pelo contrário, quando surgem as dificuldades, é sinal de que a coisa está evoluindo, é que você está crescendo, você está amadurecendo, seja socialmente, intelectualmente, financeiramente, enfim, você está crescendo, progredindo. O progresso requer dificuldade. Se não houve dificuldade, eu acredito que não houve progresso, né? Então, gente, a gente vai evoluindo. Quando gerar dificuldade, refaça as questões, pergunte aí nos comentários, tire sua dúvida, a gente vai parar, tirar sua dúvida. Se for necessário, farei uma outra aula só para tirar a sua dúvida. Não guarde ela para você, beleza? Então, finalizamos por aqui essa aula de geradores. Na próxima aula a gente vai fazer exercícios. Então, para vocês todos, um forte abraço e até a próxima vez.